A casa destaca-se imediatamente das moradias da vizinhança assim que se começa a descer a rua. Desenhada pelos irmãos Nuno e José Mateus, do ateliê ARX Portugal, em parceria com Stefano Riva, a moradia ostenta uma estética contemporânea que surpreende pelo exterior, mas ainda mais pelo interior. Com uma área de 170 metros quadrados, esta casa distribui-se por diferentes pisos que primam pela diferenciação. O loteamento define que as casas seriam sempre encostadas a sul, ou seja, aquilo que seria desejável ter a fachada mais longa orientada para o sol, está orientada para norte. E, portanto, nós teríamos que ir buscar a luz, o sol, ao lado contrário para onde a casa se vira. Esse era um primeiro problema. O outro problema era a questão da privacidade, porque sendo as casas colocadas tão próximas umas das outras, e o que se observa aqui em redor, são casas essencialmente com as janelas viradas sobre a vida privada do vizinho. Portanto, isso era outra questão a resolver. E depois havia uma questão que era a espacialidade. Como é que se desenha uma casa que não seja igual a tantas outras, que não tenha grandes limitações em termos de desenho do espaço, quando o volume é muito pequeno e existem grandes restrições da sua implantação no lote, que são definidas pela urbanização. Portanto, a casa acaba por ser uma espécie de empilhamento de layers diferentes, ou seja, desenhamos em cada piso um ambiente, uma atmosfera, uma condição de arquitetura completamente diferente, de modo a que as pessoas, ao circularem de piso para piso, vão vivenciando esta pulsão interna que vai proporcionando também surpresas e relações com a luz, com a vista, com a arquitetura e, obviamente, com o envolvente completamente diferentes. No piso da cave, que é uma zona essencialmente de trabalho, temos um espaço muito fluido e, contrariamente ao habitual, que é serem espaços escuros, temos um espaço bastante luminoso, onde a luz chega através de 3 pátios posicionados em pontos completamente diferentes e que conduzem a luz para o interior desse piso. O piso térreo, portanto o resto do chão, a zona social, é um espaço essencialmente transparente, ou seja, onde os limites que seriam muito pequenos, aqueles que podemos construir e que conformam o interior, são transferidos para os limites do lote. Este espaço onde nós estamos, na realidade, termina na janela de vidro, mas em termos perceptivos, a sensação que se tem é que ele se prolonga até aos limites do lote. E assim também, por outro lado, cumprir com o desejo do dono da obra, que era fundir a zona social com o jardim que parece que entra na casa. O andar superior, que é onde se localizam os quartos, naturalmente sofria com aquela questão da falta de privacidade que eu falei no início. E aí o que acabámos por decidir fazer é construir um anel completamente opaco, um limite completamente opaco, afastado dos limites do lote, aquilo que a urbanização permitia, e dentro desse limite desenhar não só escavações para trazer a tal luz de sul para os pisos de baixo, mas também pátios que fossem espaços de grande intimidade para os quais os quartos se orientam, longe da vista do vizinho. Por fim, depois no remate da casa, no piso superior, descobrimos uma coisa, até foi durante a obra, que nos pareceu extraordinária, que é dar acesso ao horizonte. Ou seja, nós estamos numa zona próxima da Serra de Sintra, próxima do Guincho, e portanto quando chega esse último layer, as pessoas têm finalmente uma vista de 360 graus e essa nunca vai mudar quando construírem as casas de lado, vai estar sempre acessível. Os materiais como o betão, o vidro ou a madeira ganham protagonismo a diferentes níveis. É claro que, sendo o volume que assenta sobre a zona social um volume de betão, no limite exterior, portanto, na rua o que se percebe é um volume de betão que parece levitar, parece estar suspenso no ar, porque o facto do resto do chão ser negro ilude os seus limites e a ideia de que está a apoiar algo. Mas esse betão envolvente, que depois se prolonga para o interior no teto da zona social, tem assim um lado que poderia ser mais frio, menos, do ponto de vista tátil, menos simpático para uma casa de habitação. Quando o construtor trouxe a madeira para construir os painéis que constroem as cofragens que modelam o betão, a madeira era perfeita demais. Nós queríamos que este grande volume, que é muito opaco e radicalmente simples,
se exprimisse através da sua tectónica, através da delicadeza da sua estrutura. Ou seja, sendo um volume rude, fosse delicado na sua estrutura, na sua textura, não é? E, portanto, o que pedimos foi tábuas relativamente toscas, que pudessem estar ligeiramente desajustadas entre si, de forma a que o betão ficasse moldado com essa rugosidade que depois, com a luz do sol rasante, começasse a cantar, digamos assim, começasse a exprimir-se de uma forma inesperada, sendo um sólido um bocado rude. Um espaço habitacional dinâmico que quebra a monotonia arquitetónica do local onde se insere. O que seria de uma cidade ou de uma vila sem uma praça? Para a semana vamos perceber a importância deste espaço público para a vida das comunidades locais. Uma conferência organizada pelo Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa. Vamos mostrar-lhe ainda uma casa marcada pela fluidez arquitetónica. O projeto tem a assinatura do arquiteto Cândido Chuva Gomes. Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de Portugal. Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.